Servindo aos interesses do governo Lula e não à União, Jorge Messias aciona a Suprema Corte e prepara mais uma batalha judicial envolvendo o Legislativo e o Executivo. O capítulo da vez é o imposto sobre operações financeiras. Vamos chamar a repórter Berenice Leite, que acompanhou o pronunciamento do advogado-geral da União na manhã desta terça-feira e traz os detalhes. Quer dizer então, Berenice, que uma possível virada da mesa, segundo Messias, tem respaldo técnico e jurídico? Boa tarde, Berê. Oi, Tawane, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Sim, tem respaldo jurídico, é o argumento do advogado-geral da União. Segundo ele, parece que meu sinal não está muito bom, né, gente? Tá tudo certo. Quer que eu... Tá tudo continuar. certo? Uhum. Então vamos lá. Acho que foi meu retorno, então. Gente, então é o seguinte, o advogado-geral da União, de fato, o governo já havia sinalizado que tinha esse em protocolizar lá no Supremo Tribunal Federal para reverter o projeto de decreto legislativo. Eles alegam a inconstitucionalidade baseando-se no artigo 153 e dizem que aumento de alíquotas é uma prerrogativa do Executivo. Por outro lado, aqui no Congresso, conversei com vários parlamentares que dizem que o Executivo está usando dessa prerrogativa não de forma regulatória, mas sim arrecadatória. Mas quem vai decidir isso de fato agora é o Supremo Tribunal Federal. A gente separou inclusive um trecho da fala do advogado-geral da União, que já havia sinalizado que poderia ser um risco travar essa batalha, acirrando ainda mais os ânimos entre Congresso e Palácio do Planalto. Vamos ver o que ele disse. É muito preocupante que, diante desse quadro, o Congresso Nacional, ao aprovar um decreto legislativo, ele acabou considerando um decreto inconstitucional por via transversa, que nem o Supremo fez. Somente o Supremo Tribunal Federal tem a competência constitucional de declarar a inconstitucionalidade de atos normativos. Nenhum outro poder tem. Então nós também estamos, nesse momento, preservando e buscando preservar uma atribuição que é própria do Poder Judiciário. Bom, e o instrumento utilizado pelo advogado-geral da União foi uma ação declaratória de constitucionalidade. Esse pedido liminar, ele, só para que vocês tenham uma ideia, tem o efeito imediato na validade do decreto. Então, basta o ministro que foi sorteado, no caso o ministro Alexandre de Moraes, sinalizar e o PDL, que foi aprovado aqui na Câmara, né, depois de um longo processo, é derrubado mais uma vez na canetada. Agora, é importante dizer ainda que ontem o governo já dava sinais, o líder do governo, por exemplo, o senador Jacques Wagner, deu uma declaração dizendo que não tinha problema nenhum, que o governo poderia sim utilizar dessa ferramenta e que acionar o STF não é nenhuma afronta, é continuar brigando por aquilo que ele acha que é direito dele. O líder do governo disse ainda que seria uma opção essa que também foi validada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que no dia de ontem, durante um evento do lançamento do Plano Safra, também fez um discurso, aumentou o tom, falou inclusive, fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro, misturou todos os assuntos e falou ainda sobre essa questão de que o IOF, na verdade, é uma forma de taxar os ricos e não os pobres. Conversando ainda com parlamentares, principalmente da oposição, eles me disseram que não é bem assim. Inclusive, juristas afirmam que o IOF prejudica diretamente o trabalhador, a classe trabalhadora. Isso porque operações financeiras, a exemplo de pedidos de empréstimo, quem é que pede mais empréstimo? É o rico ou é o pobre? Então, afeta, sim, diretamente a classe média e a classe mais baixa. Bom, ainda tenho aqui o ministro Fernando Haddad, que a gente separou, e ele falou, inclusive, que quem não gostou pode gritar, pode falar o que quiser. Vamos ver. Nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça.
E é importante lembrar, ressaltar ainda que os interlocutores do governo, eles aumentaram o tom após uma fala do Hugo Motta, presidente da Câmara, no dia de ontem, que usou as suas redes sociais. Ele tem feito ali alguns posts sobre o que é fake, o que é real, e ele acabou tocando nesse assunto do IOF, né? Ele disse que o projeto foi aprovado aqui pela maioria e criticou a polarização. Para ele, esse assunto não é jurídico, mas sim político, né? Eles estão levando para o lado político. A gente também separou um trecho da fala dele, porque, segundo ele, esse nós contra ele só prejudica o povo. Vamos ver. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente. E agora querem criar a polarização social. Muito bem, e olha, o presidente da Câmara, Hugo Motta, já sinalizou também uma ofensiva. Eu estou com uma nota oficial aqui da oposição, que disse o seguinte, que o PDL, o projeto de decreto legislativo, ele é constitucional e que a decisão do governo Lula de recorrer ao STF extrapola e desvia da função o imposto, como eu disse, regulatório para um imposto arrecadatório. Por isso, há um desvio de função. E mais, que o Congresso vai saber reagir à altura. Agora há pouco a gente teve uma sinalização. A gente sabe que tem uma CPMI, a do INSS, prestes a acontecer, e que o governo Lula pode ficar bastante desgastado com essa comissão parlamentar de inquérito aqui no Congresso. O deputado Nicolas Ferreira postou agora há pouco nas suas redes sociais uma reportagem do Poder 360, onde diz que o presidente da Câmara, Hugo Motta, pode indicar o deputado Nicolas para ser o relator da CPMI do INSS, como uma resposta à judicialização desse caso envolvendo o imposto sobre operações financeiras. A gente vai continuar acompanhando esse embate. O clima está bem pesado entre o Planalto e o Congresso Nacional. Tawane. Berenice, muito obrigada pelas informações. Vamos seguir acompanhando e qualquer coisa te acionamos para mais informações e atualizações. Obrigada.